Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Quando seguramos, Deus solta. Quando você larga, Deus segura. Quando você diz, Deus, eu não posso. Obrigado porque o Senhor fez tudo e você recebe. Você se senta. Isso faz você ser salvo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, quando Jesus morreu por nós, quando Ele ressuscitou, Ele fez por nós. E hoje nós estamos assentados com Cristo. hoje com o pastor Joseph Prince. Nós temos vida longa, Deus diz. Jesus morreu jovem para que você tenha longa vida. Deus diz, você quer estar seguro de todo tipo de proteção, não somente de enfermidade, mas de estupradores, de pedófilos. Cobre todos os perigos que possam existir, os perigos naturais. Cobre tudo aí. E eu tenho um ensino sobre isso. Temos até o louvor baseado no Salmo 91. Mas começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Assim, eu tenho pregado nesse texto desde os anos 90, mas, ultimamente eu tenho perguntado a Deus, onde está o lugar secreto? Eu quero saber por quê. Os dois nomes de Deus são mencionados aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, El Elyon, descansará sob a sombra do Todo-Poderoso, que é El Shaddai. Os dois nomes de Deus. Então a palavra aquele que habita é a palavra hebraica Yashef, que significa sentar. Aquele que senta no lugar secreto do Altíssimo. Literalmente, Yashev. Você está cercado com esses dois nomes de Deus como seu protetor divino, El Elyon, o Altíssimo, e El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas não responde a pergunta. Diz a atitude a sentar-se, mas onde está o lugar secreto? Você lê a Bíblia fazendo perguntas? Assim, eu perguntei a Deus, e um dia Deus me respondeu, algum tempo atrás, e eu estava esperando um momento como esse para compartilhar pela primeira vez isso. Eu nunca escutei ninguém pregar sobre isso, e isso veio fresco de Deus. Eu vou provar na Bíblia. Assim, eu li e eu perguntei, Deus, onde é o lugar secreto? E Deus disse, quais são os dois nomes revelados nesse versículo? El Elyon, o Deus Altíssimo, e El Shaddai, o Todo-Poderoso. E Deus diz, onde esses nomes apareceram? E eu conheci a minha Bíblia o suficiente para saber que El Elyon apareceu em Gênesis 14. Diga, Gênesis 14. Na história de Abraão, quando ele veio da destruição dos reis, Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, veio, um tipo de Cristo, veio com vinho e pão e saudou Abraão com essas palavras. Bendito é o El Elyon, o Altíssimo. Foi a primeira menção do nome El Elyon na vida de Abraão. E El Shaddai, a primeira vez que ocorre também na vida de Abraão, 3 capítulos depois de Gênesis 14, em Gênesis 17, Deus apareceu para Abraão. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus disse para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Literalmente, eu sou El Shaddai. E Deus disse para mim, em Gênesis 14, a primeira vez que ocorre o nome El Elyon, mencionado na Bíblia, Gênesis 17, a primeira vez que aparece El Shaddai. E Deus diz, descubra o que aconteceu entre esses dois capítulos, 14 e 17, está o 15 e o 16. Deus disse, então você vai encontrar o lugar secreto. Meu tempo terminou. Querem que eu continue? Olha, que vocês que pediram, hein? Então escute com cuidado. Em Gênesis 15, você sabe o que fala? É a história de Deus falando para Abraão olhar para os céus e Deus diz, vê se podes contar as estrelas. E Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça.
O mesmo versículo é citado em Romanos e em Gálatas pelo apóstolo Paulo, nos dizendo que este é o centro do evangelho que ele prega, o evangelho da justificação pela fé. Abraão foi justificado não por causa da sua performance ou como ele era bom, foi justificado baseado na sua fé, naquilo que Cristo fez. Alguns pensam que ele olhou para o céu e Deus disse, vê se podes contar as estrelas. E ele então começou a contar 1001, 1002, 1003. E Deus disse, ok, você é justo. Não, deixe-me dizer algo. Naqueles dias antediluvianos, naquela época antiga, antes do registro no pergaminho, Deus escreveu sua história de amor nas estrelas. Agora, isso não é astrologia. Ok? A astrologia não criou as estrelas. Existem 12 constelações, mas isso foi pervertido. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com ele, uma vez mais. Se você olha para as 12 constelações, começa com uma mulher virgem que carrega um bebê. Você sabe quando virgem passa? Durante a festa dos tabernáculos, quando Jesus nasceu. Amém? E aí quando virgem aparece, e então vem as 12 constelações, e a última antes de virgem é leão. Leão. Se você olhar para o Novo Testamento, começa o Novo Testamento com Jesus Cristo nascendo de uma virgem. Não existe sangue pecaminoso nele. E no último livro, Apocalipse, lá ele é o leão da tribo de Judá. Assim Deus disse para Abraão, olha e veja, e numera em hebraico a palavra safar, de onde vem safer, é livro. Não é só contar, é contar a história. Olhe para as estrelas e conte a história. Deus pregou para Abraão a história do Evangelho. A mesma palavra safar é usada por Davi quando ele diz, os céus declarem, os céus safer, a glória de Deus. Conte a história. Abraão creu na mesma história do Evangelho que nós cremos. A propósito, não precisamos olhar mais para as estrelas hoje. Por quê? Porque nós temos a Bíblia. A revelação perfeita, completa, chegou. Você me acompanha? Capítulo 14, Deus Altíssimo, 17, El Shaddai. O que aconteceu nesses dois capítulos, 15 e 16, o que aconteceu no 15? Ele creu no mesmo Evangelho que nós cremos. É a mensagem do Evangelho. Ele creu no Senhor e Deus imputou isso como justiça. Deus imputou justiça para ele. No próximo capítulo 16, aí tem um problema. Capítulo 16 tem um problema. Qual o problema? Agar. O capítulo inteiro fala de Agar. Agar não é ideia de Deus. Ela foi uma mulher que foi dada a Abraão quando ele estava no Egito, e ele dormiu com ela e produziu Ismael. E a Bíblia diz no livro de Gálatas que Agar é um tipo do antigo concerto do Monte Sinai que produz escravidão. Assim, em outras palavras, uma vez que você é justo pela fé, você não pode se submeter à lei. Abraão fez isso, e isso fez com que Abraão vivesse 13 anos até que Deus dissesse, eu sou El Shaddai. 13 anos. Portanto, qual é a mensagem para nós? É o Evangelho, gente. O mesmo Evangelho. E, amigo, um versículo que você precisa ver é o versículo em Filipenses 3, a Bíblia diz, Paulo diz, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus pela fé. A sua justiça própria é da lei. Alguém diz, pastor, mas eu não sou da lei, mas você ainda está tentando produzir sua própria justiça. Isso é lei. Paulo diz, eu não quero essa justiça, mas a justiça que vem da fé em Cristo. A justiça que vem da fé. Olha aqui o resultado. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. Por que que a igreja de Jesus não conhece o poder da ressurreição? Porque ela é tão pobre no conhecimento dele, não conhece o poder da ressurreição, porque a justiça da fé não está sendo pregada. Mesmo entre aqueles que escutam, alguns conhecem na cabeça, mas não no coração. Muitos ainda vivem em autocondenação, mas existe uma revolução do Evangelho acontecendo. Existe uma reforma da graça acontecendo. Amém? Em todo o mundo.
Existem vozes tentando parar, mas já é tarde. Deus é aquele que está fazendo isso. Não é Joseph Prince ou outro pregador, porque se fosse, morreria, porque seria obra de homem, mas é obra de Deus. Amém? Daí provém a revelação da fé. Você é justo apesar da sua performance, pelo que Cristo fez. Isso se torna real. E quando se torna real, mais um inimigo debaixo do seu pé. E a morte não vai ter mais poder sobre você. Não só isso, você se assenta e descansa naquilo que Cristo fez, não seus esforços. Eu não tenho que tentar vencer esse hábito. Eu tenho que descansar em Cristo que venceu esse vício. Se você tem um vício, não fique tentando vencê-lo. Diga, Senhor Jesus, o Senhor já venceu, eu descanso em Ti. Todas as vezes que você sente isso, diga, eu descanso. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Descanse na sua justiça. E você vai ser cercado pelo Altíssimo e pelo Todo-Poderoso. Posso ter um amém? Meu amigo, tudo isso é dádiva de Deus hoje. Proteção, o mundo busca por isso. E daí? Que você é a pessoa mais famosa no mundo. E daí? Que você é a pessoa mais rica. E você sonha em ter a fortuna do fundador do Facebook ou do WhatsApp. Você tem que invejar é você mesmo. Você conhece Jesus. Você tem proteção divina. Nenhuma segurança no mundo pode dar o que Deus te dá. Quando o homem protege, às vezes funciona, às vezes não. Quando Deus protege, você é protegido. Quando Noé estava na arca, Noé estava seguro porque a arca estava segura. Mesmo que balançasse, Noé caía, mas ele não caía fora da arca. Ele caía dentro da arca. A fúria da ira de Deus atingiu a arca, mas nunca atingiu Noé. Noé estava seguro como a arca estava segura. Onde a arca ia, Noé ia. Quando a arca parava, Noé parava. Quando Jesus foi crucificado, você foi crucificado com ele. Quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele. Quando ele se assentou à destra do Pai, você se assentou. Nós estamos nele, aleluia. E tudo isso é por quê? 2000 anos atrás, quando Jesus foi pendurado na cruz, amigo, ele levou o seu lugar e o meu lugar. Ele que não conhecia pecado, que não cometeu pecado, e nele não havia pecado, ele tomou sobre si a ira de Deus, mas dessa vez, o sacrifício não foi como o sacrifício do Antigo Testamento. Todos apontavam para ele. No Antigo Testamento, tem a história de Elias, que pediu fogo do céu diante dos profetas de Baal, e ele construiu um altar de 12 pedras representando as 12 tribos, e ele colocou o sacrifício ali, e ele disse, coloquem água, 3 barris de água foram derramados sobre o sacrifício, até que por fim transbordou. E ele orou, e Deus enviou fogo. Quando Deus envia fogo, meu amigo, consome tudo. Não somente o sacrifício, até as 12 pedras desapareceram. Nada foi deixado. Dizendo-nos que, sob a lei, o juízo era maior do que o sacrifício. Quando Jesus foi pendurado na cruz sob a graça, por você e eu, escute com cuidado, ele absorveu todo o juízo de Deus, toda a maldição, toda a condenação, açoite após açoite, e ele absorveu tudo para ele mesmo, e ele clamou, está consumado, nada sobrou. Você sabe que ele ainda estava vivo, mas o juízo já tinha ido embora. E na cruz, pela primeira vez, ele olha para cima e diz, Pai! Ele chama Deus de Pai uma vez mais. Pai! Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele baixa sua cabeça. Foi uma voz alta, ele gritou. E ele baixou sua cabeça. Isso é poder. E ele suspirou. E entregou seu espírito. Amigo, dessa vez, após consumir todo o juízo, o sacrifício permaneceu. Sob a graça, o sacrifício é maior do que o juízo de Deus. Por anos agora, e eu vou concluir aqui, por anos agora, eu tenho visto no Espírito, certo, o que aconteceu na cruz. Nada é mais real do que o Espírito. Escute com cuidado.
Por anos eu vi no espírito isso. Porque o espiritual é mais real do que o material. Foi no espírito que Deus trouxe à existência todas as coisas que estão no material. Nada é mais real do que o espiritual. Quando você vê Jesus pendurado na cruz, você não vê o que está acontecendo no espiritual. Mas você precisa olhos para ver. Eu orei e eu vi como um ciclone que estavam nas nuvens ao redor dele, naquele momento, aumentando e aumentando. Então, sobre a sua cabeça caiu e ele absorveu. Eu vi o pecado, eu vi a condenação, eu vi a maldição, eu vi a enfermidade. Tudo caindo sobre a vida dele como se fosse um ciclone. E eu disse para mim mesmo, um desses dias, eu quero apresentar isso em vídeo, para mostrar às pessoas. Então eu esperei para que outro fizesse. Então saiu no filme A Paixão de Cristo, um dos melhores filmes, ainda acho que foi o melhor. Infelizmente, depois do filme, eu ouvi pessoas dizendo, que terrível o que fizeram com Jesus. Eles não entenderam o que aconteceu no Espírito. Não foi o que aquelas pessoas fizeram com Jesus, foram os nossos pecados. Não é uma questão de ficar com raiva dos judeus. Judeus ou gentios somos todos pecadores. Ele veio para nós. Foram os nossos pecados que o colocaram na cruz. As pessoas não entendem, muitos dizem que coisa terrível que os romanos fizeram com ele. E esquecem de ver que ele levou nossos pecados. Portanto, eu cheguei à conclusão que precisamos muito mais do que somente ter um filme. Um dia, eu falei com Deus sobre isso e senti Deus falar comigo. Eu quero que você faça isso, produzir esse vídeo. Eu disse, Deus, me dê os recursos que eu vou fazer. Muitos anos atrás isso. Sabe o que aconteceu? Eu pedi a minha equipe de criação para fazer esse vídeo. E eles tentaram o melhor que puderam para traduzir em vídeo aquilo que eu vi no Espírito. E eu sempre enviava de volta para a produção porque eu não estava satisfeito. Eu continuava enviando para eles de volta e eu nunca tinha feito isso tantas vezes, mas deveria ser exatamente o que eu vi. Mesmo a música e mesmo os efeitos especiais tinham que ser exatamente como nos dias de Jesus. Eu queria que fosse exatamente como eu vi no Espírito. Finalmente, eles vieram a mim, depois de enviar muitas vezes de volta, e dessa vez eu olhei, eu escolhi mesmo a música, porque tinha escutado aquela música no Espírito, e até mesmo as nuvens. Eles disseram, pastor, como é que está? Existem alguns pequenos detalhes que podem ser melhorados, mas tem que ter misericórdia, né? Assim, nós chegamos finalmente a alguma coisa que chegou muito próximo daquilo que eu vi. E estamos prontos para apresentar pela primeira vez. Vocês são os primeiros, hoje, a assistirem. Antes de qualquer pessoa assistir, prepare-se, igreja, e vamos voltar no tempo, para aquele dia quando Jesus foi pendurado na cruz. Dedico a Deus com amor. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Deus, por que me desamparaste? Está consumado! Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Glória a Deus, o meu sonho se concretizou. Eu quero que o mundo veja, ao invés de alguém pregar, ver o que aconteceu no Espírito. Amigo, tudo o que ele fez foi por seu amor por nós. O diabo sempre quis que Deus aparecesse no ambiente religioso, mas o cristianismo não é religião. Jesus não disse eu vim para dar religião, eu vim para dar regras e mais regras. Ele disse eu vim para dar vida, e vida em abundância. Ele veio para fazer-nos justos. Você pode ser justo pelo sangue de Jesus, vestindo somente uma camiseta. Amigo, Ele ama você. E essa foi uma demonstração do amor de Deus por você. Tudo que Ele fez será em vão se você não receber. Deus nunca força o seu perdão sobre você. Deus nunca força sobre você o seu amor. Deus não força a vitória sobre a morte. Ele não vai forçar isso sobre você, mesmo que Ele ame você. Ele respeita a sua escolha, mas Ele ama você. E Ele está dizendo, vem ao amor, vem para o perdão, vem para a vitória. Se esse é você, onde você estiver assistindo, e você disser, pastor, eu quero esse maravilhoso Jesus como meu Salvador pessoal. Onde você estiver assistindo agora, se você quer confiar em Jesus e naquilo que Ele fez, faça essa oração comigo. Todas as cabeças baixas e olhos fechados. Onde você estiver assistindo, diga, Pai Celestial, eu creio no seu amor por mim. O Senhor me amou, mesmo quando eu me rebelei, quando me afastei e não me importei com o Senhor me amou. Obrigado pela dádiva do seu Filho, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por meus pecados. Ele assumiu o meu lugar, levou os meus pecados e morreu no meu lugar. E Pai, eu te agradeço. Meus pecados foram perdoados. A lei foi cumprida totalmente. O inimigo foi derrotado. Pai, e o Senhor foi glorificado. Você é meu Senhor.
Jesus, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Fique de pé, igreja. Se você fez essa oração agora, você agora é filho de Deus. Todas as coisas passaram. Lembre-se, o que Cristo fez se tornou real na sua vida. A morte, onde ela está à sua frente e está atrás de você. Sempre pense que agora você é um ser ressurreto num corpo ainda não ressurreto. Quando Jesus voltar, você vai ter um novo corpo. Amém? Sempre pense de você como alguém que está vivo entre os mortos. Amém? E você vai descobrir que isso vai afetar seu corpo também. Glória a Deus. Levante a sua mão ao Senhor. Lembre-se que o El Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente, o Deus Altíssimo, o Elion, aquele que criou os céus e a terra, ele se humilhou para aproximar-se de você e de mim. O que criou os planetas, as galáxias e o universo, veio a este planeta Terra e morreu por nossos pecados. Esse mesmo Deus é capaz de cuidar de você esta semana. Você e a sua família. Somente Deus pode colocar você no lugar certo, na hora certa. Amigo, você agora é justo, não por suas obras, mas pela fé. E porque você é justo pela fé, você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Você está agora no lugar secreto que todos os profetas, todos os patriarcas e todos os santos do Antigo Testamento queriam estar. Você está agora nesse lugar. Aprenda a descansar no seu amor. Aprenda a descansar esta semana. Não tenha medo, não se preocupe quanto ao futuro e não fique sentindo culpa pelo passado. Aprenda a descansar no seu amor. Que esta semana o Senhor abençoe você e sua família e o Senhor guarde você. Proteja você e os seus amados durante toda essa semana de toda enfermidade e doença, de todo o perigo e acidentes, de todos os poderes das trevas e do mal. Que o Senhor resplandeça a sua face sobre você e seja favorável para com você. Que o Senhor te dê muito favor onde você for. Que o Senhor conceda a você estar no lugar certo, na hora certa. E você experimente o seu favor. O Senhor levante a sua face sobre você e seus amados e dê a você sua paz, shalom. Em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe você. Até a próxima. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.